Terceira Era, capítulo 3b, a Geografia de Arda. Sejam muito bem-vindos a mais um Ovo de Páscoa e hoje nós vamos falar da Geografia de Arda. Mas, primeiro, um pouco de backstory. No início, havia apenas Eru e Ilúvatar, no vazio atemporal, e de seu pensamento vieram os Ainur, que junto de Eru compuseram o Ainun Lindale, a melodia da criação. Essa melodia criou Ea, e dentro de Ea, os Valar fizeram o mundo e todas as coisas, e chamaram-no de Arda. E como eu disse, no Ovo de Páscoa gigante de hoje, nós vamos tratar da geografia de Arda, que se alterou drasticamente com o passar do tempo, desde o início da sua criação até a Terceira Era da Terra-média. E aliás, como vocês sabem, eu divido meu resumo em Primeira, Segunda e Terceira Era, mas essas são apenas as eras do Sol, que começaram a ser contadas após o nascimento do Sol pela primeira vez. Só que Arda é muito mais antiga do que isso. Por isso, a classificação do vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai expandir um pouco esse conceito de eras além de Primeira, Segunda e Terceira Era, ok? Então vamos começar. A Primavera de Arda. Em seu início, Arda era uma rocha gigantesca com a superfície plana, como vemos na figura mais acima à sua esquerda. Suas raízes eram profundas e se estendiam por muitos e muitos quilômetros para baixo. A superfície era coberta por terra firme, embora nada houvesse nela nessa era esquecida, conhecida como a Primavera de Arda, que teve início após a Primeira Guerra. Mas o que foi a Primeira Guerra? Bom, quando os Ainur vieram para Arda e começaram a moldar a sua forma, Melkor, o Escuro, reivindicou tudo para si. Só que Manwë, apontado por Eru como o líder dos Ainur, negou a Melkor esse direito. Porém, várias criaturas das profundezas emergiram na superfície para apoiar o Senhor do Escuro. E assim, inúmeras batalhas inominadas entre os Ainur pelo domínio de Arda aconteceram. E toda vez que os Ainur, conhecidos como os Valar, os mestres, os deuses dos deuses, criavam alguma coisa, Melkor as destruía. O Senhor do Escuro a tudo corrompia. E os Valar já estavam cansados de ter que ficar consertando as suas criações. Então eles chamaram Tulkas, que meteu o cacete em Melkor, o Ainur que se rebelou. Melkor conseguiu fugir da ira de Tulkas pela Porta da Noite e se escondeu no vazio, mas o mundo já havia sido corrompido por sua maldade. E assim, teve fim a Primeira Guerra e início a Primavera de Arda, época em que a paz reinou no mundo e os Valar novamente puderam se concentrar em suas belas criações. Aule, o Valar mestre dos ofícios, então construiu dois grandes faróis, Ilúin e Ormol, que iluminaram toda a criação. E com o calor da luz dos Valar tocando toda a superfície, Arda se encheu de vida e foi coberta por florestas e animais, que viviam nas belas campinas, montanhas, rios, lagos e etc. E ali, bem no meio de Arda, havia o Grande Lago, e bem no meio de suas límpidas águas cristalinas, havia a paradisíaca ilha de Al-Meren, onde a maioria dos Valar viviam nessa época. Toda Arda era circulada por Ecaia, também conhecido como o Mar Circular, e suas águas negras podiam ser vistas por toda Arda, mas nunca tocadas, pois ficavam fora do alcance daqueles que habitavam o mundo. Ecaia é uma das camadas de Arda que faz parte do firmamento, ou do céu, e além de Ecaia ficava a Muralha da Noite, os limites de Ea. E além dessa muralha, havia apenas o vazio atemporal. E como você pode observar, ao norte e ao sul, Ecaia ficava mais estreito, o que deixava a Muralha da Noite mais próxima do mundo. Enquanto que no leste e no oeste, as águas de Ecaia se estendiam por uma distância maior. E no limite dessas regiões, de um lado havia a Porta da Noite, enquanto que do outro havia o Portão da Manhã. Em eras futuras, o Portão da Manhã é por onde o Sol e a Lua entram em Ea pelo leste, completam seu ciclo por Ecaia e então deixam o mundo a oeste, pela Porta da Noite. E quando todos os Valar já estavam satisfeitos com as suas criações, Manwë organizou uma festinha de casamento para Tulkas e Nelas, na qual, após encher bastante a cara, Tulkas caiu em um sono profundo.
E aí Melkor, que estava de tocaia no vazio, se aproveitou da situação e voltou a Eá pela Porta da Noite. No norte de Arda, ele ergueu secretamente a cordilheira conhecida como as Montanhas de Ferro, onde secretamente ele construiu sua fortaleza, Utumno, também conhecida como Udun. E agora você entende o porquê de... Dark fire will not avail you! Flame of Udun! Mas voltando. O Túmno era um buraco infinito no chão, e por vários anos lá, Melkor escavou as fundações de Arda, e nesses túneis, criaturas malignas habitavam e corrompiam as raízes do mundo. E alguns anos depois, Melkor saiu de Utumno novamente e declarou guerra aos Valar, derrubando os 2 faróis que iluminavam toda a criação, pondo fim à Primavera de Arda. E toda a geografia do mundo mudou bastante depois disso, e assim nós chegamos à figura 2, no canto inferior direito da tela. A queda dos faróis foi tão estrondosa que a terra rachou no meio debaixo de cada um deles, formando 2 grandes mares internos e cobrindo com destroços o Grande Lago e a ilha de Almeren. A queda de Iluin formou o mar de Helkar, enquanto que a queda de Ormal formou o mar de Ringol. Mas não foi só isso. Com o desmoronamento dos faróis, a terra também se deformou, dando vazão para os lados e formando assim as cordilheiras das Montanhas Azuis no noroeste, as Montanhas Cinzentas no sudoeste, as Montanhas Vermelhas no nordeste, as Montanhas Amarelas no sudeste e, ao leste, as Montanhas do Mundo. A destruição de Melkor também ocasionou na criação de 2 grandes oceanos em Arda, restando agora uma larga porção de terra entre eles, no meio, que assim ganhou o nome de Endor, ou Terra-média. Ao leste, havia o desconhecido Mar do Leste, cujas águas empurraram a terra até elas formarem a cordilheira que cercava as terras do Sol. E do outro lado, no oeste, o mesmo aconteceu, só que o Mar do Oeste ganhou um nome, ele ficou conhecido como Belegaer. E além dele ficava uma cordilheira de montanhas conhecida como Pelori, no novo continente de Aman. E assim, depois de deformar a Terra-média inteira, Melkor fugiu e se escondeu novamente em Utumno, mas os Valar não conseguiram persegui-lo, pois eles estavam muito ocupados tentando impedir que a calamidade se alastrasse e tudo se perdesse. Os oceanos continuavam a engolir descontroladamente a Terra-média e o mundo se deformava cada vez mais e mais. Mas os Valar usaram todas as suas forças para retardar essa catástrofe. E quando Arda finalmente se estabilizou, os Valar atravessaram as Pelori. Em uma extensa planície atrás das montanhas, eles recomeçaram seus trabalhos, na terra que batizaram de Valinor. Os Anos das Árvores. Graças aos Valar, o mundo não entrou em colapso, mas foi bastante afetado pela profanação de Melkor, e algumas novas terras surgiram. Então vamos começar por elas, antes de dissecar Aman e a Terra-média. No extremo leste de Arda, havia as Terras do Sol, ou, como era conhecida pelos Elfos, as Terras Queimadas do Sol, onde o Sol nascia pelo portão da manhã, erguendo-se baixo, próximo ao solo. Aqui ficava a cordilheira conhecida como as Montanhas do Sol, cujo pico era o Monte Calormé, a segunda maior montanha de Arda. E uma curiosidade interessante é que o nome Calormé foi inspirado pelo Monte Calormen, da saga As Crônicas de Nárnia, escrita por C.S. Lewis, que era bastante amigo de Tolkien. Mas enfim, essa terra é citada por Bilbo no livro O Hobbit, e ele se refere a ela como o Leste do Leste, onde Bilbo afirma existir um lugar chamado o Último Deserto, que segundo ele é o lar de vermes gigantes da areia. Se isso é um fato ou uma lenda dos hobbits, ninguém sabe dizer, mas como sequer os hobbits saberiam da existência desse lugar? Mas a origem dos hobbits é bem misteriosa, né? Ninguém sabe, então sei lá de onde eles vieram, mas vai saber, né? Cada um faz com essa informação o que quer, como por exemplo o Peter Jackson, que resolveu enfiar esses bichos lá na Batalha dos 5 Exércitos por algum motivo, mas ok, seguindo em frente. Mais para baixo nós temos a Terra Negra, ou Terra do Sul, um novo continente misterioso ao sudoeste, que na Primavera de Arda fazia parte da mesma massa de terra que compunha a Terra-média. Em algum lugar desse continente se erguiam montanhas cinzentas e montanhas amareladas,
mas ninguém sabe ao certo porque nenhum habitante ou história da Terra Negra foram registrados oficialmente. Mas durante a Segunda Era da Terra-média, em suas viagens marítimas, os Númenóreanos alcançaram uma terra desconhecida ao sul. E esse lugar inabitado eles nomearam de Baixa Escuridão, pois a luz do sol nunca tocava essas terras. Mas em compensação, do outro lado, no extremo oeste da Terra-média, nós temos Aman, lar das criaturas e plantas mais belas de toda a Arda e dos Valar. Aqui se erguia a cordilheira conhecida como Pelori, e o seu pico mais alto era o Taniquentil, o Pico Abençoado, na Baía de Eldamar, onde Manwë morava e governava toda a Arda. E pelo Taniquentil passava o Cinturão de Arda, uma linha imaginária que cortava o mundo de leste a oeste, começando na Porta da Noite e terminando no Portão da Manhã. E o Pelori era uma defesa natural de Valinor, o reino dos Valar e as Terras Imortais. O que não quer dizer necessariamente que essas terras proporcionam a imortalidade para aqueles que as alcançam. E provavelmente Valinor recebeu esse nome devido ao grande número de seres imortais que lá habitavam, como os Elfos e os Valar. Em Valinor existia a esplendorosa cidade de Valmar, onde a maioria dos Valar e Maia moravam. E as casas aqui possuíam o teto de ouro, o chão de prata e as portas de bronze. E próximo aos portões de entrada da cidade ficava a colina de Ezelohar, onde Yavanna plantou as sementes que se transformaram nas duas grandes árvores de Valinor, que iluminavam todo o continente, com suas luzes prateadas e douradas se mesclando e formando um tom maravilhoso. Iluminado pela luz dos Valar, Valinor era um belo reino dos deuses, um verdadeiro paraíso, onde os elfos foram convidados a morar em tempos remotos. Porém, do lado de fora das Pelori, no sul de Aman, existia a terra de Avathar, a qual as luzes das árvores, do sol e da lua nunca tocaram. Alguns dizem que foi para Avathar que Ungoliant fugiu após consumir toda a luz das árvores e desfazer sua parceria com Melkor, e foi ali que ela sumiu para nunca mais ser vista. E ainda do lado de fora das Pelori, porém no norte de Aman, havia a região desolada de Araman, uma área montanhosa e deserta que quanto mais se estendia para o norte, mais fria ficava. E ali, às margens da baía de Belegaer, ficava o Hunstovannen, também conhecido como Salões de Mandos, para onde os espíritos dos elfos e homens se dirigiam após a morte. E ninguém nunca conseguiu sair de Hunstovannen sem a autorização de Mandos, o senhor dos salões, nem mesmo Melkor. E Araman seguia para o norte até se juntar ao Helcaraxë, que ligava o continente de Aman com a Terra-média. O Helcaraxë ficava nos limites do mundo, margeando o mar externo de Ecaia ao norte e o oceano de Belegaer ao sul, até finalmente chegar à Terra-média nas terras ao norte da região conhecida como Beleriand. Beleriand é essa região aqui da Terra-média, onde se passaram as grandes histórias da Primeira Era. Mas eu não entrarei em detalhes sobre a sua geografia, pois eu já fiz isso em outro capítulo de Ovo de Páscoa Gigante, o link está aí na descrição. E ao norte dos três colossais vulcões irmãos, conhecidos como os Tangorodrim, havia a Cordilheira das Montanhas de Ferro, erguidas por Morgoth, que cobriam toda a Terra-média, de leste a oeste. E a oeste, essa cordilheira se ligava com as Montanhas Azuis, que separavam Beleriand do resto da Terra-média. Já na parte central, as Montanhas de Ferro se ligavam com as Montanhas da Névoa, que separavam Eriador de Rhovanion. E por fim, no leste, as Montanhas Malditas se ligavam com as Orakani, ou Montanhas Vermelhas. E como eu já mencionei, as Montanhas de Ferro foram erguidas por Melkor para esconder a sua fortaleza de Utumno, ou Udum. E além dessas montanhas, ficava Dor Daedelos, uma extensa planície congelante, onde o calor da vida dos filhos de Eru e dos Valar se extinguiria facilmente. Era um ambiente hostil, nos limites do mundo, onde dançavam os ventos mais gelados de toda a Arda e onde as criaturas mais terríveis de Melkor chamavam de lar. E acredita-se que o frio eterno de Dor Daedelos se originou do mal que se instaurou naquela região, e que seus ventos congelantes continuaram a soprar por muitos anos após a derrota do Senhor do Escuro na Guerra da Ira.
Mas um pouco mais abaixo, ali na meiuca, temos a região que se passará as histórias da Segunda e da Terceira Era, apesar de que nessa época era um tanto quanto diferente. E entre as Montanhas Azuis e as Montanhas da Névoa, existia uma planície selvagem que seria futuramente conhecida como Eriador. E mais ao sul, uma vasta área florestal, conhecida como a Floresta Sul, cobria toda a região. E na sua borda sul, a Floresta Sul terminava nas Montanhas Brancas, que a separavam de uma grande planície que margeava o Grande Golfo. E existem lendas entre os homens selvagens nativos de Gondor que nesta região habitavam gigantes de pedra, e que foram eles que ergueram as Montanhas Brancas ao sul para proteger sua terra dos homens que vinham do mar. Do outro lado, entre as Montanhas da Névoa e as Montanhas Vermelhas, ficava a grande floresta verdejante, onde os elfos conhecidos como Laiquendi viviam desde que abandonaram a Grande Marcha após despertarem. E o resto dessa região compreendia uma grande planície conhecida como Calenardon, mas que na Terceira Era o pessoal só se refere a Calenardon como a planície que se tornará Rohan, e não toda essa terra aí, mas enfim. E ao sopé das Montanhas Vermelhas havia Floresta Selvagem, que era margeada pelo mar interno de Helcar. E nesse mar, na margem leste, havia uma pequena baía que levava a um lago chamado de Cuivienen. E foi ali que os primeiros elfos despertaram. E do outro lado das Montanhas Vermelhas, na ponta leste da Terra-média, ficava Hildoren, que é a região em que os primeiros homens despertaram. Oposto ao mar interno de Helcar havia o Grande Golfo, que separava Beleriand e o norte da Terra-média do sul. E entre o Grande Golfo e o mar de Helcar havia uma região montanhosa conhecida como o Estreito do Mundo, que não muito se sabe sobre ela. Assim como o continente sul da Terra-média, conhecido apenas como Hitherland, que não possui história ou povos registrados. E nada se sabe sobre a história ou geografia desse lugar, apenas que em algum lugar ali nesse continente havia uma cordilheira chamada Montanhas Cinzentas. E para finalizar essa parte, temos a ilha flutuante conhecida como Ilha Balsa, utilizada por Ulmo para levar os elfos da Terra-média até Aman após o seu despertar. Os Anos do Sol. Primeiramente, calma. Eu sei que o mapa tá bem diferente, mas calma. Ok? Calma. A gente chega lá. Mas antes, vem comigo numa curta aulinha de história para você entender o que aconteceu. Os primeiros elfos despertaram no Cuivienen, então Melkor começou a corrompê-los. E os Valar ficaram meio chateados com isso, então eles novamente sentaram um cacete em Melkor, o que gerou uma grande guerra que mudou mais uma vez violentamente a geografia de Arda. Daí, após sua derrota, o Cramunhão da Terra-média foi aprisionado pelos Valar nos Salões de Mandos. Então, Ulmo, o Valar Senhor das Águas, levou os elfos que queriam ir da Terra-média para Aman em uma ilha flutuante. E na Baía de Eldamar e em Valinor, eles construíram algumas cidades e viveram lá por algum tempo. 3.000 anos depois, os elfos conseguiram fazer artefatos que replicavam as luzes das árvores de Valinor e Melkor cumpriu sua pena. Então, como todo mundo que sai da cadeia, a primeira coisa que Melkor quis fazer foi roubar de novo. Ele viu essas pedras brilhantes e as cobiçou imediatamente e as roubou, com a ajuda de uma aranha gigante chamada Angolian, que por sua vez se alimentava de luz e devorou as duas árvores de Valinor, que agora estavam na escuridão. Daí, alguns elfos voltaram para a Terra-média querendo vingança e começaram a construir seus reinos por Beleriand. E no momento que eles chegaram, as árvores murchas deram 2 frutos respectivamente, que continham um pingo de sua luz em cada um. Daí então, 2 Maia carregaram um fruto cada um e foram até a Caia, e ficaram dando voltas em Arda, pondo fim assim aos Anos das Árvores e dando início aos Anos no Sol e a Primeira Era da Terra-média. Se você assiste meus resumos, você sabe que essa Primeira Era foi bem conturbada, cheio de conflitos entre os elfos e os homens que despertaram nesse meio tempo contra Melkor. E aí, yada yada yada, e o Senhor do Escuro derrotou todo mundo. Mas aí então, um meio-elfo chamado Earendil foi até Aman e pediu ajuda aos Valar, que na virada da maré foram para a Terra-média com seus exércitos e derrotaram Melkor, banindo-o para o vazio para todo sempre, naquela que ficou conhecida como a Guerra da Ira, que pôs fim à Primeira Era da Terra-média e deixou Arda do jeito que ela tá na imagem. E agora chega de história e vamos à geografia. E a primeira mudança que podemos perceber é na Baía de Eldamar, em Aman, agora conhecida como os Mares Sombrios. Isso porque quando Melkor destruiu as árvores, os elfos acabaram lutando entre si. E aqueles que voltaram à Terra-média procurando vingança foram banidos de Valinor pelos Valar, que revestiram a Baía de Eldamar como uma espécie de sombra desorientadora para impedi-los de voltar.
E até a chegada de Tuor e depois do seu filho Earendil, que veio pedir ajuda aos Valar, nenhum barco jamais havia atravessado os mares sombrios. E, além dessa sombra, os Valar também ergueram o arquipélago das Ilhas Encantadas, que resguardavam e protegiam Valinor. E o mar em volta dessas ilhas era coberto por uma neblina capaz de criar ilusões, e sua barreira de pedras pontiagudas destruiria qualquer embarcação que se aventurasse entre elas. Porém, após a Guerra da Ira, essas proteções foram removidas ou pelo menos se tornaram bem menos ameaçadoras, visto que os elfos de Aman na Baía de Eldamar viajavam constantemente para Númenor. E falando nisso, eu também não entrarei em detalhes sobre a Ilha de Helena e o Reino de Númenor, pois eu já fiz um vídeo, outro ovo de Páscoa gigante, falando deles. Se você quiser saber mais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Mas enfim, lá nos Anos das Árvores, após Ulmo trazer para Aman todos os elfos que se dispuseram a ir, o Valar fixou a ilha balsa que ele havia utilizado próximo à costa de Aman, na Baía de Eldamar. E a ilha recebeu o nome de Tol Eressëa, e ali viveram os Teleres de Valinor, pelo menos até eles se mudarem para a costa, onde eles fundaram o porto de Aqualon Dê, construído na encosta de um penhasco de pedra. A cidade era coberta de pérolas que os Teleres encontravam no mar, e foi palco do fratricídio de Aman, ou fratricídio de Aqualonda, onde os Noldor assassinaram os Teleri e roubaram seus barcos para perseguir a sua vingança, o que ocasionou no seu banimento de Valinor. E a sudoeste de Aqualondé ficava a bela Tirion, a cidade dos Noldor. As muralhas da cidade eram brancas e o chão era coberto de uma areia advinda de diamantes. E uma bela escada de diamantes subia desde as praias lá embaixo até o portão de Tirion lá em cima. Tirion ficava na colina verdejante de Tuna, a única passagem para Valinor em meio às Pelori. Inicialmente, Tirion foi construída e ocupada pelos Noldor e Vanyar, sendo governada por Ingwe, o líder dos Vanyar, que construiu a torre de Mindon Eldaliela. E nessa torre havia uma lamparina de prata cujo brilho alcançava longe no oceano. Mas, com o passar do tempo, a maioria dos Vanyar migrou de Tirion e se estabeleceu na base do Monte Taniquentil, o mais alto pico da Terra-média, de onde Manwë, o Valar Senhor do Mundo, governava toda a Arda. Mas, obviamente, ele morava no topo, né? Cobertura duplex e os caralho. Então, Tirion se tornou a cidade dos Noldor em Aman, e ela passou a ser governada por Finwë, o rei supremo dos Noldor, durante os Anos das Árvores. Isso até Melkor cumprir sua pena e assassiná-lo durante aquela história que eu te contei dele roubar as pedrinhas dos elfos, que por acaso se chamavam Silmarils, que daí o nome do livro, O Silmarillion, que significa as histórias da Silmarils, mas enfim, acontece que Finwë só tava de bobeira lá do lado da Silmarils na hora e acabou rodando junto, enfim, e o seu filho, Fëanor, que também havia criado a Silmarils, por causa disso, resolveu ir atrás de Melkor na Terra-média e deu toda a merda que deu. Mas voltando. Ao norte, nós temos a Torre de Elwing, que foi construída por ela mesma quando seu marido, Earendil, ficou encarregado de navegar por Ecaia com a última Silmaril após a Guerra da Ira. E ali Elwing morava sozinha, apenas na companhia de todos os pássaros marítimos que visitavam sua torre para descansar. E é dito que ali de dentro dessa torre, Elwing desenvolveu asas de prata para si mesma, para que de tempos em tempos ela pudesse visitar seu marido que viajava além dos confins do mundo. E agora vamos analisar o que mudou na Terra-média após a Guerra da Ira. Primeiramente, é bastante notável que Beleriand foi inteiramente destruída e afundou, restando agora apenas algumas ilhas e atolls de pedra. E uma pequena parte de Beleriand no sopé das Montanhas Azuis sobreviveu e se tornou o Reino de Lindon, mas as próprias Montanhas Azuis foram quebradas no meio, formando o Golfo de Lhûn. E eu também não vou me aprofundar muito aqui, pois existe um ovo de Páscoa gigante só sobre o Reino de Lindon. O link vai estar aí na descrição. Da mesma forma, eu também pretendo fazer vários outros ovos de Páscoa de cada uma dessas regiões que compõem essa região grande aí que eu circulei, onde se passa a nossa história. Porque tem muita coisa legal pra falar, Tolkien entrou em muito mais detalhes nessa parte, obviamente. Então não vale a pena acrescentar detalhes nesse vídeo que já tá bem longo. Inclusive eu já comecei isso falando do reino de Arnor, se você quiser o link também vai estar aí na descrição. Mas apesar disso, vale a pena destacar aqui algumas mudanças de forma genérica na região como um todo.
Primeiramente, perceba que as montanhas de ferro erguidas por Melkor para proteger as suas fronteiras não existem mais. Assim como a própria Terra do Frio Eterno, Dor Daedalus, onde habitavam as criaturas do Senhor do Escuro, foi parcialmente destruída. Porém, pedaços da Cordilheira das Montanhas de Ferro sobreviveram. E esses são as Montanhas de Angmar, onde o Reino dos Bruxos foi construído, o Monte Gundabad, onde Durin, o primeiro anão, despertou. E apesar de Durin não ter permanecido ali, pois ele viajou para o sul e fundou Moria, os anões frequentemente se encontravam em Gundabad para debater suas questões, pois a montanha se tornou sagrada para eles. Porém, contudo, todavia, Sauron, em sua grande campanha contra Eriador na Segunda Era, invadiu o lugar e o ocupou com seus orcs, que permaneceram por lá até a Guerra do Anel na Terceira Era. E outro pedaço remanescente das Montanhas de Ferro eram as Montanhas Cinzentas, onde um povo dos anões despertou e lá viveu até a Guerra da Ira, quando hordas de orcs fugindo da guerra tomaram a região. E por último, as Colinas de Ferro, onde outro dos 7 povos dos anões despertaram e viveram a vida inteira minerando ferro, daí o nome. E o que sobrou de Dor Daedalus, a Terra do Frio Eterno, agora se chamava Forodwaith, onde os ventos gelados de Melkor ainda sopravam. E ali havia um povoado de homens mortais conhecidos como os Forodwaith, que davam nome à região. Porém, durante a Terceira Era, eles abandonaram suas casas após a chegada da Sombra a Dol Guldur, pois muitas criaturas malignas começaram a perambular por ali. E os sobreviventes dos Forodwaith rumaram a oeste, até o Cabo de Forokel, na Baía de Gelo, próximo ao Oceano de Belegaer. E esses ficaram conhecidos como os Lossoth, ou Esquimós de Forokel. Descendo um pouco, é possível perceber que a Grande Floresta Sul diminuiu bastante de tamanho. E na verdade, as duas únicas partes que sobreviveram na Terceira Era foram a Floresta Velha, na fronteira do condado, e a Floresta de Fangor, onde os Ents ainda habitavam. E ao sul, ergueram-se duas novas cadeias de montanha, as Montanhas das Cinzas e as Montanhas Negras, que cercavam a terra de Mordor. E ao norte de Mordor ficava a bela planície verdejante de Calenardon, que, como eu já expliquei, mais tarde eles se referirão por Calenardon apenas à parte onde Rohan será fundada, que é mais ou menos a parte norte de Gondor e não essa área inteira aí que eu circulei. E mais ao leste, é possível notar mais uma grande mudança geográfica após a Guerra da Ira. O mar interno de Helcar foi drasticamente aterrado, e agora era conhecido apenas como o mar interno da região de Hum, onde viviam os Easterlings. E a sudoeste da Terra-média, percebemos que o Grande Golfo também teve sua geografia alterada, sendo reduzido apenas a uma baía, agora conhecida como Belfalas, que banhava desde o litoral do reino de Gondor até a cidade portuária de Umbar. E toda essa região em volta de Umbar, onde ficava o Estreito do Mundo, se tornou um imenso deserto chamado de Haradwaith, onde ficava a cidade de Harad, lar dos Haradin. E abaixo de Harad e de Umbar, permanecia o inexplorado continente sul da Terra-média, conhecido apenas como Hitterlands, que perdeu uma grande porção de terra na região das Montanhas Cinzentas. E por fim segue aí um comparativo dos dois últimos mapas para vocês terem uma visão meio superficial das mudanças. O arredondamento de Arda. Como a Calabeth nos conta, os homens de Númenor, em busca da imortalidade, desafiaram a proibição que os Valar haviam imposto a eles, e navegaram a oeste em busca de Valinor. O próprio criador, Eru Ilúvatar, interviu e afundou toda a armada númenoriana no oeste, além de afundar a ilha de Númenor inteira junto de todos seus habitantes. Eru ainda separou Aman de Ea, a existência, e transformou Arda, o mundo, em um globo. Eru deixou apenas um pequeno caminho de água de Arda para Aman, que ficou conhecido como a Rota Plana, que só poderia ser navegada por aqueles que a conheciam. Qualquer outro que tentasse navegar a oeste simplesmente daria a volta ao mundo. E então assim ficaram os círculos do mundo. Na figura de baixo, no caso, né? A de cima é só para comparar. Arda, que agora era um globo, habitava no centro de Ea, e a primeira camada que circundava a Arda agora era Vista, que era repleta de ar respirável, e se dividia em duas: Fanyamar,
a parte superior e o lar das nuvens, e Aiwendare, a parte inferior, o lar das aves. Porém, antes do arredondamento, em vista, que era bem maior, como você pode ver na imagem, havia o Olore Male, que era um caminho criado pelos Valar que levava até Aman para ser utilizado pelas almas dos homens após o seu sono eterno. E após o arredondamento, Vista era a única camada que tocava diretamente Arda. E a segunda camada se chama Ilmen, que significa o lugar de luz, onde as estrelas agora se deitam, e por onde a lua faz seu percurso sobre Arda. E se você perceber, quando o mundo ainda era plano, era Ilmen que tocava a superfície de Valinor, e não Vista, o que tornava o reino dos Valar um lugar mais esplendoroso e distinto do resto todo. E além de Ilmen, havia a terceira camada, o mar externo, Ecaia, também conhecido como Vaia. Ecaia ainda era por onde o sol passava pelo mundo e onde Arendil viajava com sua Silmaril. É dito que apenas os barcos feitos por Ulmo, o Senhor das Águas, são capazes de navegar por Ecaia. E além de Ea, havia apenas Kuma, o vazio atemporal, onde havia apenas inexistência, fora do tempo e do espaço. Além, é claro, de Valinor, que ainda estava ligada de alguma forma a Ea, e os salões de Eru e Ilúvatar, que provavelmente não possuíam forma física.